muito difícil você entrar numa relação com alguém e não ser feliz em algum tempo. Então é essa felicidade que eu gosto que as pessoas cuidem. Estamos aqui hoje para apresentar a receita de um pão americano. No mais saudável dos climas, obedeço ao coração, mas sem a obrigação de produzir obras-primas. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso almanaque que está começando e já vai falar de dois assuntos importantes na vida de todo mundo: felicidade e sexualidade. Ninguém melhor lida com esses temas do que a psicóloga, sexóloga e pedagoga Zenice Bruno, que é um prazer maravilhoso em recebê-la aqui, não com dois sentidos, viu? Mas é um prazer maravilhoso. Mas todo prazer tem todos os sentidos que a gente quiser, Tem todos os sentidos, né? Então seja bem-vinda, Zenice, aqui ao nosso Almanaque Cultural. Você está chegando ao segundo Reserva de Felicidade, né? O primeiro era patrimônio afetivo. Mas é uma reserva de felicidade. Não tem dúvida que a gente primeiro tem um patrimônio para colocar em reserva, né? E esse é o segundo livro, também com muito carinho, sobre a reserva de felicidade. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho, porque você há algum tempo já escreve no jornal O Povo aqui, né, uma crônica aos domingos que fala exatamente sobre isso, né? Sobre a felicidade, sobre essa reserva de felicidade, sobre a afetividade, sobre esse patrimônio que a gente tem que ter para nos momentos assim de angústia, você recorrer a ele, né? Boas lembranças. As boas lembranças. Você fala de autoestima e a sexualidade, é claro, que não deixa de estar presente nas tuas crônicas, né? Como é que é a receptividade do público diante dessas crônicas? É interessante porque quando a gente fala de sexualidade, eu não estou falando diretamente de genitalidade, né? Nem de erotização. A sexualidade são todos os momentos, esse é um momento de sexualidade, né? Então, tudo Sem a gente ter brincado com a história do prazer, já é um momento de sexualidade. Então, em tudo que a gente coloca, a nossa energia sexual, essa retroalimentação, que é essa troca, existe a sexualidade. Então, quando eu escrevo, as pessoas se identificam muito, porque de repente elas encontram essa sexualidade nas relações afetivas, nas relações de namoro, de casamento, nas relações até de amizade, né, ou profissionais, na autoestima, como você colocou, na afetividade como um todo. Então, o legal é que essa sexualidade, ela acabou aparecendo, eu acho que essa é a melhor parte, como algo inerente do ser humano, né? Porque nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. Em todas as fases, em todas as culturas, em todos os locais em que nós estejamos, a sexualidade está presente. E nós começamos a prestar atenção nisso, eu acho que é ótimo. Zé, eu chamo a Zenice Bruno de Zé, porque a gente tem uma amizade já de bastante tempo. Zenice, mas... Nós somos garotas de programa há muitos anos. Sempre gostei de participar dos programas com a esse Carla bate-papo Saraiva. sempre alerta muito as pessoas. Muitas vezes se fala da sexualidade que é muito divulgada nos meios de comunicação, a erotização, sim. Né, de tudo que se faz hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Não se vê essa erotização tão forte lá fora. Tudo é levado para ainda mais num país em que o ano só começa depois do carnaval, que é a festa do erotismo, né? Exatamente. Quando você tem filhos e filhas, como é que você lida com essa erotização? Porque às vezes as pessoas dizem muitas coisas que acontecem no Brasil é porque a erotização está aí, aberta para crianças, jovens e adolescentes que ainda não têm uma maturidade para lidar com isso. É legal você pontuar isso, porque existe a pornografia, né? Então a pornografia é que traz essa erotização que não é benéfica, né? Porque é feita de uma forma que não é natural do ser humano, né? O ser humano, apesar de exercer essa sua sexualidade de diversas formas, mas normalmente ele tem afeto, né? Quando eu falo de afeto, eu não estou falando do amor romântico, o príncipe encantado, o amor da minha vida, que por sinal ontem... há poucos dias eu estava assistindo o show do Ney Matogrosso e quando ele cantou Ex-Amor, eu fiquei impressionada, eu vou até escrever sobre isso, as pessoas deliravam.
Olha é a uma importância música antiguíssima. E olha a importância do amor na vida das pessoas. e todo mundo cantando na ponta Menina, da até língua. eu tava lá com os bracinhos pra cima, cantando esse amor, que não significa que o amor atual não seja bom, né? Que ele escute isso. Mas que o ex-amor, a coisa do amor, do afeto, dessa sexualidade não ligada à pornografia, infelizmente a gente tem falado muito nisso na imprensa, a pedofilia, os crimes sexuais, eles são ligados ao que é feio na sexualidade, porque ele não é natural. É uma exploração para vender, uma exploração para explorar o outro no sentido de tirar do outro o que você quer e não o que o outro tem para te dar. Eu costumo dizer que o ser humano, né, o animal, o homem, né, ele consegue ser o pior dos animais nessa questão quando ele transforma uma criança num alvo de sexualidade, de erotização. Porque nenhum outro animal se relaciona com o filhote, né? O filhote é respeitado. Ele sabe que a partir do momento em que o filhote sai daquela fase e que tem o primeiro cio, ali ele pode, porque já se tornou um adulto. Mas o homem, ele não respeita isso. E é o que está assustando. Eu não sei se é porque os casos estão sendo mais divulgados, mas parece até que cresceu esse tipo de problema. Houve, né? A pedofilia, ela é tida eu sou terapeuta sexual, como realmente uma doença, né? Não é colocado como uma alternativa de prazer, não. A pedofilia é considerada como uma disfunção sexual e ela é tratada, ela é crime, inclusive, ela é tratada como uma doença. Normalmente é muito difícil que a pessoa tenha cura, ela pode ter controle, né? Por isso que em outros países fazem até esterilização, né? Ou seja, com injeção, ou mesmo... Porque o que é que acontece? Essas pessoas, elas têm um desvio, né, sobre a questão da sexualidade como poder. Então, eu vou usar o meu poder em cima de uma criança ou de um idoso. Tem pessoas também que acabam violentando uma idosa ou um idoso, porque não existe só no sexo feminino, como uma forma de poder. Então, é muito difícil que essa pessoa tenha cura. A excitação dela é mais ligada ao poder e à vitimização de alguém do que ao prazer. O prazer é consequência, né? Então, quando você falou dos adolescentes, que é uma época linda, né? Que é uma época em que a sexualidade está à flor da pele, o que é que a gente sempre sugere? Que as coisas aconteçam naturalmente, sem forçação de barra, né? Com o namorado, com o noivo, com o marido, com a esposa, com a namorada, com a ficante, seja com quem for, mas porque quer. Porque chegou o momento e aquilo é gradativo. E não porque o outro quer, porque está na moda, porque alguém colocou que é legal você transar, porque senão você é tida como uma pessoa anormal. Anormal é você não fazer o que você gosta, o que você quer. Então, assim, outra coisa que eu falo muito para adolescente, vá se preparando aos poucos. A gente não se prepara para o Enem, né? Então. A gente não se prepara para tirar a carteira de motorista. Então, vá se preparando para a vida sexual fazendo pequenos também. testes, né? Exatamente. E vá se preparando, inclusive, com os métodos anticoncepcionais, né? Vá namorando, vá pegando, vá se tocando, vá ficando. Eu acho ficar ótimo, porque o pessoal critica o ficar, que na nossa época era tirar um sarro, né? Que a gente ia para as terturas, nas garagens, tirava um sarro. O ficar é um aprendizado muito legal, muito salutar antes de você começar a namorar. Então, o adolescente, se ele curtisse a adolescência como a natureza colocou para ele curtir, seria muito mais legal. Não, agora me lembro, o som na casa dos amigos. Né? E assim, já que a gente falou dos adolescentes, vamos falar para os adultos, que às vezes já passaram por algumas relações que não deram muito certo e aí disseram, pronto, vou me fechar para o mundo, vou ficar trancado, não quero mais saber de ninguém. As mulheres, principalmente, acabam fazendo isso, né? Traumatiza com uma certa relação, não quer mais saber de ninguém. Generaliza, né? Como é que quebra essa barreira? Já que você é psicóloga e terapeuta sexual também. Primeiro, eu acho que a gente tem que tirar das relações o que ela tem de bom, a história da felicidade, né? É muito difícil você entrar numa relação com alguém e não ser feliz em algum tempo. Então, é essa felicidade que eu gosto que as pessoas cuidem. Mesmo que o casal ache que não vale mais a pena, alguns acham que sim, outros acham que não, mas se você puder se separar numa boa, é sempre mais tranquilo. O que eu acho que acontece muito com as mulheres? As mulheres, elas tendem a generalizar, nenhum homem presta. E eu sempre digo assim, usar neurolinguística. Você conhece todos os homens? Não. Todos os homens que você conhece, os cameramen, por exemplo, são gente boa, né? Os meninos são maravilhosos. São todos gente boa. Todos os homens não prestam?
Não, tem gente que presta, então não Você vamos é generalizar. diferente, né? Então não é a mesma coisa, cada relação é diferente, cada amor na primeira idade, na segunda, na terceira, é amor. Agora, querer fazer do nosso príncipe encantado alguém que é passageiro é que não pode, que aí é o caso da histérica, né? Que acontece muito que você conhece alguém, é um amor de verão, né? Aqui em Fortaleza é verão ou no tanto, então é amor. Esse é que é o amor, problema. Sempre é amor de verão, e você tem que entender que aquele era um amor que tinha começo, meio e fim. Não fazer dele o seu príncipe encantado. Ficar correndo também atrás da... Até porque às vezes você culpa alguém porque alguém não te quer. Ora mais, né? Como é que alguém não me quer? É um direito dele, né? Eu não vou culpar nem ter raiva porque eu não sou querida. E a questão da autoestima, que eu falei quando a gente começou a falar sobre os livros, a questão da autoestima. Às vezes o homem ou a mulher. Eu estou barrigudo do chope, careca, passou meu tempo de paquerar, ou então a mulher, eu já engravidei, eu tenho marca de cesárea, eu amamentei e tal. Tem todo um mito, até porque a gente vive num país em que o culto ao corpo é uma coisa que está a olhos vistos, né? Você tem que estar com o cabelo de fulana, o bumbum de cicrana, o silicone não sei de quem. Ou seja, seu mesmo não tem nada, né? Seu, você não pode, só o olho, né? O olhar é seu, o resto... Não, isso se você não colocar aquela lente colorida para mudar, né? Digo que nós somos sempre propaganda enganosa, porque eu não sou nada disso, eu sou uma figura com um monte de coisa para me enfeitar. O que eu acho que é questão da autoestima? Isso vem desde a infância. Então, se você convive com pessoas que têm uma boa autoestima, você acaba também tendo. Agora, se você convive com mãe, com pai, com tia, com avó, com vizinhos que têm uma autoestima negativa, que falam mal dos homens, falam mal das mulheres, falam mal de si, começa a colocar, você só vai ser bonita, querida se você for magra, você só vai ser interessante se você usar a roupa X. Então, você está passando para sua filha ou para o seu filho características que não são deles, mas são coisas que estão nas prateleiras. Mas o mundo é cruel com quem está fora dos padrões, né? Nem tanto. Nem tanto. Nós fizemos uma pesquisa há pouco tempo em relação a mulheres que tiveram câncer de mama e que a vida sexual delas melhoraram. Olha que coisa interessante. Por quê? Mesmo sem mamas, que foram mastectomizadas, fizeram plástica depois, sem o bico, né? O que é que aconteceu? Elas foram muito bem tratadas pelos maridos ou pelas esposas, no caso das homossexuais. E isso aumentou o tesão. Aumentando o tesão, aumenta a vontade de fazer sexo. E o sexo é melhor. Porque não foi a beleza, foi o tratamento que ela teve que fez com que ela se sentiu melhor. E por que aquela outra pessoa tratou tão bem, teve vontade de fazer sexo com alguém que aparentemente estava feia? Porque a outra pessoa estava carente, estava bonita no sentido da beleza interna, que era o quê? De amar, pronta para amar. E nesses casais você tem que nós... ter sorte também para... mas nesses casais que nós entrevistamos, foi interessante porque a parceira dizia, ela estava tão linda, frágil, que eu me apaixonei de novo. Então, olha como é interessante. Nós colocamos isso que você está dizendo, que o padrão é isso, que o padrão e a gente tenta seguir. Mas nenhuma de nós, eu, você ou qualquer um que está aqui, deixou de amar ou ser amada porque estava 1 quilinho, 2 quilinhos a mais. Né? Claro que se você está com obesidade mórbida, não tem nem você tem vontade de transar. Não, mas eu não chego... É porque eu me lembrei de um fato que aconteceu recentemente entre um humorista nacional e uma, acho blogueira, youtuber, que era gordinha. E aí ele pegou a foto dessa blogueira, colocou e disse, ela tá igual a mim depois do Natal, alguma coisa assim. E choveu de polêmica em torno disso. Gente apoiando a menina gordinha e outros apoiando o cara que estava falando da gordinha. Quer dizer, a gente está num momento em que as redes sociais viraram campo de guerra para um lado e para o outro, né? Sim. Ou você é vermelho ou você é branco. Ou você é magro ou você é gordo. Ou você é bonito ou você... Aí tem uma coisa que eu acho que volta à história da autoestima. Se você encontrar um cara que não te quer, porque você engordou, porque você não fez escova no cabelo, porque você tá com a mama mais caída, esse cara já não te merece. Então, você nem sofre por ele. Eu que não quero mais, né? Eu que não quero mais. Então, esse padrão da coisa da beleza sempre existiu. Só que hoje a gente tem acesso às informações. E esse mundo da beleza, ele é um mundo comercial, né? Então, a gente vai caindo na história do comércio, mas nós também temos que vender a nossa alma, digamos, né? O que eu tenho de legal para te dar? Porque na intimidade aquilo não conta. Eu não tenho dúvida nenhuma
de que, na minha experiência como terapeuta de casais, nas crises de casamento, o que menos importa é a aparência física, mas o tratamento que é dado um ao outro, né, dentro de casa, com agressividade. Então, assim, se eu gosto de mim, eu tenho uma tendência maior a gostar do outro. Ai, vamos falar, você falou esse negócio de casamento, me veio aqui uma personagem que no final do ano passado polemizou, né, de um lado as mulheres amando a história, de outro algumas mulheres criticando. A Fátima Bernardes, que arrumou um novo namorado, mais jovem que ela, acho que praticamente da idade dos filhos dela. E o William Bonner, que estava lá com uma novinha também, não sei se da mesma idade, mas cada um arrumou um novo par, né? E os comportamentos nas redes sociais e no país inteiro, falando de um e falando do outro, foi uma coisa assim, e ela nem aí. Pois é, o preconceito de achar que a mulher, eu não entendo isso, que a mulher tem que ser menos em tudo, ela tem que ser mais baixa, o homem é que tem que ser mais alto, né? Tem a história até da Diana, que tinha que tirar foto assim, para ficar mais baixa. Mais baixa do que o príncipe Charles, não adiantou nada, ela se baixou tanto que caiu, né, bichinho? Então, olha que loucura, a mulher tem que ser mais baixa, mais pobre, né, menos intelectualmente, mais nova, no sentido menos velha. Então, tudo a mulher tem que ser menos. O presidente Temer pode ter a Marcela, mas a Fátima Bernardes não pode ter o Marco Túlio, né? Acho que é Marco Túlio. Então, isso é um preconceito nosso e que a gente alimenta ou não. Então, quando a Fátima Bernardes aparece linda, né, assim, uma apresentadora como você, que é inteligente, que é charmosa, que tem ideias para falar, é óbvio que ela é admirada por todas as idades, como foi Marília Gabriela, né? Quando estava no auge também, que namorava com ali foi um escândalo, né? Agora, por quê? Porque essas mulheres são interessantes, e como homens também. Apesar das pessoas criticarem a mulher mais nova também com o homem mais velho, eu nem sempre acho que ela está ali por interesse. Porque o que é interesse também, né? Se eu sou interessante, o que é que eu tenho para dar? Aí eu vou pelo que eu estou precisando. Então, eu acho que, de novo, entra a questão da autoestima e de eu ter segurança de que eu valho a pena. Tá certo. Então, tá aí um recado maravilhoso para a gente começar 2018. E quem quiser encontrar a Reserva de Felicidade ou Patrimônio Afetivo, onde é que vai conseguir? Então, está nas livrarias já da cidade, né? E tem também na editora do Armazém da Cultura. É um livro que é uma coletânea de artigos que eu escrevo no jornal, no Caderno Opinião, que fala de afetividade, sexualidade, amor. O primeiro livro que eu escrevo no jornal, 8 anos. 8 anos. Deu exatamente 2 livros, né? Eu fiz um 4 anos depois, agora saiu esse. Então, eu colhi. A gente vai ter que esperar mais 4 anos para o próximo? Eu acho que sim, porque dá trabalho fazer um livro. Nossa, você pensa que não, mas dá trabalho fazer um livro. Agora, deixa eu te perguntar, o que dá prazer na cozinha? Café, adoro café. Eu acho o momento do café da manhã mágico, né? Assim, você acorda, quando tem, né? Porque às vezes dá preguiça de fazer. Mas quando você sente, tem aquelas frutinhas, café, tapioca, pãozinho, queijinho. Eu acho o momento do café da manhã, assim, uma coisa muito gostosa. Tipo, é mais um dia, né? Acabei de acordar, de existir e vou pra luta. E esse momento a dois, então, é maravilhoso, né? Se for na cama, é melhor aí, né? Você vê que eu adoro café com as amigas também. Ir para um café com a Carla Soraya. Quem já teve esse prazer... Saindo daqui, a gente vai tomar um café, então. Zé, muito obrigada pela presença aqui no nosso Almanac Cultural. Está lindo aqui, o programa é ótimo. Está tudo muito astral e em 2018 de muita paz. Ai, amém. Para nós todos. E olha, já que a gente falou de cozinha, agora a gente vai ter prazer na mesa com o nosso quadro de comer. O que será que vai deixar a gente com água na boca hoje? Vamos conferir? Olá, Carla Soraya e pessoal do Almanac Cultural. Estamos aqui hoje para apresentar a receita de um pão americano. No caso aqui hoje, eu vou fazer um pão americano com várias camadas. E na camada do meio, eu sempre coloco uma camada doce, para dar aquele sabor agridoce. Os ingredientes que nós vamos usar são frango desfiado, 200 gramas, um pacotinho de queijo parmesão, daqueles de 50 gramas, um pacotinho de patê de presunto que você já compra pronto, também de 50 gramas. O patê de atum você usa só a metade daquele pacotinho. E a goiabada também, ou goiaba, ou morango, o sabor que você quiser. A metade de um copinho daqueles que você já compra pronto. Para molhar o pão, eu sempre aconselho que se use um leite
fervido. Por quê? Porque esse pão pode sobrar de um dia para o outro e se você usar o leite fervido, evita que ele azede. Então assim, agora nós vamos começar a preparar os ingredientes. Junto com esses ingredientes, tanto o queijo, como o atum, como o presunto, eu vou agregar eles maionese e requeijão, que é para dar uma liga, para quando a gente for colocar no pão, ele unir. Mesmo o pão estando molhado com o leite, é interessante que a gente faça uma liga nesses ingredientes. Na goiabada, a gente vai colocar só um pouco do creme de leite. Pronto, agora que estamos, nossas camadas todas prontas, nós vamos iniciar a montagem do pão, do nosso pão americano. Então assim, eu começo a montar no pratinho que eu já vou deixar ele pronto. Como eu expliquei, nós vamos umedecer esse pão com leite fervido, para evitar que ele azede. A sequência, você pode botar aleatoriamente. O interessante é que a parte doce fique no meio. Então vamos começar aqui com o queijo. Pega uma espátulazinha que fica mais fácil de aplicar. Vem, vai espalhando uniformemente. Pronto, agora vamos passar para a segunda camada. Da mesma forma, coloca o pão, vamos molhar. Vamos agora colocar o nosso franguinho que foi descozido, com todos os temperos que a gente costuma fazer um frango. Desfiou, botou um pouquinho de requeijão, pronto. É rápido, não tem muita dificuldade. Mais uma camada. Vem com o leite. Agora nós vamos colocar a nossa camada doce. No caso, que aqui é uma geleia de goiaba, você pode usar o sabor que você quiser. Mais uma. Então assim, vamos agora mais uma camada de atum. Bom, agora é a nossa última camada, que é a de patê de presunto. Já estamos com o nosso pão montado. Agora vamos finalizar com a maionese, cobrindo todo ele. Bom, agora só finalizando o nosso prato, o nosso pão americano, que já está todo montado. Nós vamos colocar uma batatinha palha em cima, que é para dar aquela crocância. Bom, pessoal, está pronto o nosso pão americano. Espero que tenham gostado e até a próxima. E agora, depois do nosso quadro de comer, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com muito mais para você. Tenho na cabeça o seguinte, eu não posso estigmatizar nada, nem ter preconceito de nada. Eu tenho que aceitar as coisas que vêm de lá para cá e saber que isso é cultura e saber que com isso, tanto eu cresço como as pessoas que estão ao meu redor. Sabia assobiar, e você sabe assobiar, assobie. Já estamos de volta e agora vamos embarcar nas viagens de uma economista e professora universitária que já visitou 50 países até o momento. Seja muito bem-vinda, Berenice Lins. Obrigada, querida, pela participação. Berenice, antes de começar a paixão pela economia, eu sei que você trabalhou muitos anos no Banco do Brasil, aula de marketing, aula de planejamento estratégico. Como é que você conseguiu tempo para fazer tudo isso e ainda viajar? Quando a gente ama o que faz, arranja tempo para tudo. E assim, eu não sou uma workaholic, eu sou uma pessoa que adora tudo que faço. Então, a gente tenta administrar o tempo e isso é um dom da mulher. Poucos homens conseguem fazer isso. Porque a mulher pensa, age e transforma várias coisas ao mesmo tempo, né? Verdade. Quando a gente delega algumas coisas para eles esquecem de fazer mais de 90%. Muitas vezes. Mas como foi que começou a primeira, digamos, excursão para fora?
A primeira excursão começou, por que pareça, no meu primeiro casamento, na minha lua de mel. Como todo bom nordestino brasileiro, a gente se educou vendo tudo dos Estados Unidos. Onde é que a gente quer conhecer primeiro? Estados Unidos. E o meu marido já viaja há muito tempo, ele disse, não, você vai conhecer uma cidade maravilhosa antes de conhecer os Estados Unidos, se chama Buenos Aires. Então, eu fiquei chateada, porque a minha intenção era conhecer os Estados Unidos e não me arrependi. Realmente foi o primeiro encantamento, foi onde eu coloquei a primeira vez o meu pezinho fora do Brasil. Conheceu nossos hermanos. Sim. Então, muito bonita. E ali eu comecei a entender um pouquinho da Europa, porque Buenos Aires relembra muito algumas cidades europeias, né? O estilo da arquitetônico, né? Sim. E aí, me diz uma coisa. Você foi para a viagem de lua de mel, voltou e disse, não, e quando eu não for para os Estados Unidos? Eu fui 3 anos seguidos a Buenos Aires, a Montevidéu, ao Chile. Então eu disse Ficou assim, só aqui na América Latina? Sim, eu preciso conhecer mais. Depois, aí realmente eu fui para os Estados Unidos, eu fui umas 3 vezes, não tive grande paixão, parece assim que me desestimulei, aquele sonho de infância foi por água abaixo. Mas chegou aí para Disney, Orlando? Orlando, Washington, Nova York, tudo, mas não me encantou, não era aquilo que eu estava procurando. Porque eu acho que você queria, pelo que você é hoje, né? Acho que desde o começo você procurava cultura, né? História, antropologia, né? Por isso que e nos Estados Unidos eles não têm muito isso, né? Não tem. E aí eu comecei, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui em 1997. Também quase que não volto, passei quase 40 dias lá. Eu fui em 7 países. Então, assim, eu disse, aqui é o meu lugar, aí onde eu me encontrei. Né? Eu fui para 7 países, eu acho que me lembro assim, eu fui para a França é um lugar que você vai sempre você vê coisas novas, né? E a França não é Paris, né? A França tem um território enorme, a gente acha que a França é só Paris. E fui para a Suíça eu achei muito triste, na primeira ocasião fiquei muito triste. Por quê? Não sei, eu achei muito triste a primeira vez que eu fui à Suíça. Barcelona, a primeira vez eu achei uma cidade assim, revolta, esquisita. A segunda vez eu também não gostei. A terceira vez eu amei Barcelona. Aí já mudou a... Já mudou a percepção da cidade. Né? Mas o que foi que te fez, na terceira viagem a Barcelona, mudar de olhar? Porque eu comecei a perceber que não adianta a gente só chegar e colocar um pontinho no TripAdvisor dizendo que conheceu a cidade. Você tem que realmente interagir com a cidade, porque todos os lugares traz alguma coisa para você, você cresce. Então você tem que descobrir todos os preconceitos, se isso é bonito, é feio, você tem que chegar com uma nova visão para você conseguir que aquele local passe tudo de bom para você. E foi com essa perspectiva que eu comecei a ver Barcelona diferente. E por aí foi. Então, hoje, aonde eu vou, eu procuro ler um pouquinho dos locais aonde eu vou, ou que hoje eu vou mais para a Ásia, mas eu tenho na cabeça o seguinte, eu não posso estigmatizar nada, nem ter preconceito de nada. Eu tenho que aceitar as coisas que vêm de lá para cá e saber que isso é cultura e saber que com isso, tanto eu cresço como as pessoas que estão ao meu redor. Agora eu vou pedir uma dica não só da viajante, da professora, mas principalmente da economista. No país que a gente vive hoje, já foi mais fácil viajar, né? Hoje, que dicas você daria para uma pessoa que quer todo ano conhecer um local diferente como você, né? Como é que ela começa a se programar para essa viagem? Ela começa a juntar os euros, se ela for para a Europa, ela começa a pagar logo a viagem. Como é que ela se planeja? Primeiro, assim, as passagens são muito caras, então você tem que começar a pesquisar com um ano de antecedência. E tem que ter muito, assim, perseverança, porque de vez em quando aparece cada promoção. Por exemplo, a última viagem agora, eu fui em novembro, eu fui para o Japão. Eu fui para Emirates. A minha passagem... Emirates. A minha passagem... Aquele voo maravilhoso. E foi no A380. Então, eu paguei R$3.380, que hoje é uma passagem... Para ir e voltar? Para ir e voltar por Dubai, São Paulo, Dubai, Tóquio e da volta Osaka, Dubai, São Paulo. Você dá a volta ao mundo, né? Você deu uma volta ao mundo por 3.000 e 3.280. Que às vezes sai mais caro ir para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, às vezes dependendo do período, né? Rio de Janeiro agora no final de ano, né? Para virada de ano. O turismo no Brasil é muito caro porque as passagens aéreas domésticas são muito caras.
O que não se consegue explicar, né? Porque a gente tem um tráfego aéreo muito grande. É voos a toda hora, mas mesmo E assim a rede não consegue. hoteleira também, Soraya, Já não... acabaram com as nossas bagagens, né? acabaram mesmo. Estão cobrando até pra gente despachar uma bagagenzinha. E internacional também, viu? Pois é. E não barateia. Diz, não, vai baratear. Não barateia. Eu acho que passou algum tempo, acho que umas 2 semanas, uma propaganda falando sobre um hotel que tem em Singapura, que é o Marina Bay Sands. Ele é belíssimo, belíssimo. É um que tem a piscina no último andar do Eu hotel, fui para né? Singapura, fiquei naquele hotel. Hoje, se você entrar lá, dependendo da época, a diária daquele hotel é R$ 1.100. R$ 1.100. A diária? A diária. Aí você vê hotéis aqui, em locais aqui no Ceará, que a diária é 1.800. Tem alguma coisa Bem errada. ali numa praia, né? Bem ali na praia, Bem isso, ali né? numa praia, 1.800. Que não tem uma piscina, mas tem uma piscina diferente. Não tem um custo também. de um hotel daquele. Não tem um custo de um hotel daquele. Aquele hotel é maravilhoso, é uma cidade. Tá, mas volta aqui. Vamos voltar para a história de como é que a gente viaja todo ano. Primeiro, então, a questão da passagem. Você tem que se programar com tempo, pesquisar, ter muita paciência. Não deu certo nessa vez ou outra, vai pesquisando e você encontra. Tá? Geralmente eles passaram de 6 vezes, certo? Aí você tem que saber para onde você vai. Berenice, se eu for a primeira vez para a Europa, eu posso sozinha? Eu preciso dominar o inglês? Eu tenho pessoas que viajam comigo que não falam uma palavra em inglês, né? Mas ela vai para um país onde ela tem interesse de comunicar com as pessoas e consegue se virar. Então, medo de avião, eu tenho. Você Dinheiro, tenho medo de... Tá falando, eu tenho medo de avião. Com mais de 50 países Tenho medo de avião. carimbados no passaporte. Sim, Como é que tu consegue controlar isso? Mas, assim, senão eu não vou sair para lugar nenhum. Também tem Né? isso. Eu parto desse princípio, né? Remedinho para dormir até. Não tomo remédio para dormir, não bebo, curto a viagem. Eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui para a China, foram 15 horas de voo. Nossa. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa útil. Eu fiquei aprendendo mandarim. Eu dormia, acordava no voo, dormia, acordava e aprendi algumas palavras que foram úteis na viagem. Para pelo menos pedir um café. Sim, bom dia, obrigada, boa tarde, por favor. Com certeza. As palavrinhas mágicas a gente tem que aprender, né? Isso mesmo. Gente! Me distraio, aí leio a palavra cruzada, faço alguma coisa. E hoje tem internet, né, nos voos, então fica até um pouco melhor. Tá, aí a passagem aérea a gente consegue dividir em até 6 vezes. E lá, como é que a gente consegue se virar? Depois, você consegue programar o quê? Vou comprar os euros, vou comprar o dólar ou vou pagar a minha hospedagem? Na Europa é dólar, não tem como, na Europa é dólar. Agora, outros países, por exemplo, a Ásia é dólar, desculpa, na Europa é euro e nos outros países é dólar. Por exemplo, aqui você vai para Colômbia, pode levar dólar. Né? Só que tem uma diferença muito grande. Quando a gente está na Europa, a gente consegue sacar com aqueles cartõezinhos, né? Faltou, tá? Consegue salgar. Mas aqui na América Latina, o valor é menor. Então é melhor você levar dinheiro. Não se confie muito no cartão, porque ele não funciona muito bem. Em determinados países não funciona muito bem. Peru não funciona. Não? Não, muito difícil. Até porque é perto aqui, a gente acha que a facilidade... Não, justamente. Fala agora em questão de ser perto, a facilidade da língua. Né? Muita gente acha que o espanhol é parecido com o português. Você já viu alguém assim passando por algum apuro? Sim, por causa eu mesmo. disso? Eu o que mesmo. Foi? Algumas palavras que eu julgava que ser uma coisa. E assim, a minha mãe dominava o espanhol. E eu disse, eu não quero aprender, eu acho essa língua muito feia. E depois de algum tempo eu disse, puxa vida, a gente não tem preconceito nem em língua. Embora pareça com a nossa, mas é totalmente diferente. Então tem palavras que você confunde e você pode dar uma resposta errada a uma são pessoa. sentidos diferenciados. Diferentes. Né? O italiano, todo mundo acha que porque tem muito italiano aqui a gente consegue assistiu a novela? Não. Quando eu fui na Índia, eu lembrei de algumas palavras, mas a pronúncia é totalmente diferente como a gente ouvia na novela. Tá. Você começou a conhecer pela Europa? Eu comecei... Depois da América Latina, você foi para a Europa? América do Sul, né? América do Sul, depois eu fui para os Estados Unidos, aí depois eu fui para a Europa, aí quando eu falo Europa, eu fui até a Rússia, fui lá em cima, Dinamarca, e aí depois eu fui aqui para a África, né? Porque eu fui aqui para o Marrocos, aqui para o Egito, né? Aí depois a gente disse, agora vamos olhar o que é que tem na Ásia, o que é que nos encanta na Ásia. Tanto que até hoje nós estamos encantados com a Ásia. Você já fez quantas viagens para a Ásia?
Olha, eu acho que eu já fiz umas 6. Eu conheço 12 países da Ásia. Eu conheço a China, Taiwan, que é um país, né? A Índia, Nepal, Singapura, a Malásia, a Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Coreia do Sul, Coreia do Norte eu não cheguei nem perto. A e Japão. Maria. Deixa quem já não vou lá. Me fala uma coisa, qual foi assim o lugar onde você achou a alimentação mais estranha? Porque eles têm uma alimentação diferenciada da horrível. gente. A China, a alimentação é insuportável. É? Horrível. Mas como assim? Eu emagreci porque é muito ruim, a comida é muito ruim, aqueles bolinhos lá são totalmente diferentes do que a gente come aqui. A comida chinesa é totalmente diferente do que a gente come aqui no Brasil. É horrível. Só para lhe dizer que foi o país que eu emagreci 3 quilos. Em 28 Porque geralmente dias. a gente engorda na viagem. Eu fui para o Japão dizendo, eu vou emagrecer igual a China e engordei. Porque no Japão você comia o quê, por exemplo? Não, o japonês, eu não sei se vocês lembram que dizia assim, o japonês copia melhorado. Então, o japonês, ele manda o pessoal da área de alimentação para a França, para a Suíça, e chega lá, eles fazem as coisas mais gostosas. Então, você lá come comida italiana maravilhosa, doces suíços maravilhosos, patisserie francesa, é uma loucura. E bem mais barato. E o interessante é que também acontece o contrário. Você, por exemplo, vai para Portugal, vai para Espanha, vai para França, vai para Inglaterra, tem sempre um restaurantezinho chinês, sim. Ou japonês, que faz exatamente a culinária do local. E num preço bem mais barato também, né? Sim. Porque eles são quase que imigrantes, eles estão ali buscando... Eu vi muito agora em... Estados Unidos tem muito. Portugal. Em Portugal eu vi muito. Eles fazem as bacalhoadas maravilhosas e do lado está lá a comidinha deles. Falando em bacalhoada, eu estava em Macau, que fica na China. E lá disse, não, todo mundo lá fala português, foi colônia portuguesa. Não é bem assim. Não é o nosso português. Não, é o português, mas pouquíssima gente fala. Agora as ruas realmente têm o nome português e tinha um restaurante com bacalhoada. Eu digo, Arthur, vamos comer, porque pelo menos eu quero comer alguma coisa, que eu já estou passando mal. Chegamos lá, gente, era mais batata do que bacalhau. Bacalhau em Portugal é diferente, é muito bacalhau e pouca aquele batata. Pedação assim de bacalhau. Mas totalmente diferente. Totalmente diferente. Que outra dica você pode dar para alguém que quer ser, sei lá, um mochileiro, né? Que agora a garotada adora explorar o mundo através da mochila, né? Eu acho bem interessante, assim, se eu fosse jovem, que eu não sou mais, eu acho que eu faria, com certeza, seria mochileira. Isso aí não tem... Até porque com o preço da bagagem, né? É melhor andar com a própria roupa do corpo, né? Você vai comprando lá, vai comprando, fazendo descartável, né? Veste Mas eu, quando eu comecei, as minhas malas eram enormes. Hoje, minhas malas são muito pequenas. Entendeu? Muito pequenas. As minhas malas são muito pequenas. O que é que não pode... aliás, o que é excesso na bagagem? Primeiro, você tem que acompanhar o clima da cidade, do local que você vai. Porque aí você já tem mais ou menos saber o que você pode levar. Excesso de sapato, tem gente que leva vários sapatos, tem gente que leva muita roupa de frio, não precisa. Você leva 2 Você não é blogueira, casacos. né? Não vai tirar foto lá. Não. Então tem gente que leva muita roupa e não utiliza. Hoje, por incrível que pareça, meu marido leva mais roupa que não usa e eu levo menos roupa e uso todas. Sério? Você mudou agora o estilo? Mudei o estilo. Então vamos lá, uma bagagem básica para uma mulher que vai viajar para a Europa. Dependendo do clima dela. Não, aliás, para a Europa não, que vai viajar. O que é que não dá para esquecer em qualquer viagem? Quem gosta de calça jeans não tem como. Aqueles moletons, mas não aquele moletom folgadão, mas mais gostoso. Eu gosto muito dessas calças que são quebra-galho para tudo, que você ou veste em cima de um camisão, ou veste em cima até de um vestido, dependendo se estiver mais frio. Tênis, para quem gosta de tênis, ou o mocassim não pode faltar. Se for clima muito quente, você vai ter que usar camiseta, vai abusar de camiseta. Agora, Sharp, chale, pasmina, ajuda muito no clima mais ou menos, que aí se você está sentindo frio é só você colocar aquele efeito, né, cebola que a gente só colocar aquilo ali, pronto, aí você aquece já deu uma aquecida. Isso. Casaco? Casaco, leve 1 ou 2, bons casacos, é melhor você ter 2 bons casacos do que você ter uma porção de casaco e não combina, e não serve, e também realmente não esquenta. E tem gente que leva roupa que, não, lá eu vou usar, não usa nem aqui e lá também não vai usar, né? Não vai usar.
E para homem, assim, o que você viu o seu marido levando demais que ele não usou? Muita camisa, camiseta, camisa que ele realmente não ia usar e ele colocou muita camisa, camisetinha para usar embaixo das camisas e acaba não usando. Ai, sabe o que eu não gosto quando eu tô assim fora? O pessoal adora, principalmente homem. Camisa de futebol. Gente, por que o homem joga? Faz questão, tá lá na Torre Eiffel, tá lá no meio de uma paisagem linda e maravilhosa com a camisa do Flamengo, do Corinthians, do 15 de Piracicaba. E você não sabe o que é o pior. Eu tenho amigos que ainda agora não fazem mais. Não, amigos que ligam para mim, Berenice, eu queria que tu trouxesse uma camisa do Saint-Germain para mim, Berenice, uma camisa não sei o quê. Vai pedindo. Eu digo, meu Deus do céu, quer dizer, eles pedem ainda, não é a pessoa que vai, mas tem gente aqui que pede essas camisas. Já pede para você trazer. Já pede para trazer. O que fazer com esse tipo de gente? Eu digo, olha, eu vou fazer o possível. As encomendas dos amigos. Eu digo assim, eu vou fazer o possível, mas eu não sei se eu vou encontrar. Eu já digo logo, aí a pessoa percebe, né? Assim, eu acho que é uma coisa muito chata você estar pedindo. Até porque hoje, com o problema da passagem, da bagagem, você vai até pagar excesso, né? E fora também, dependendo, tem gente que pede artigo eletrônico que pode passar, de repente. Aqui é muito... Pode te deixar na Receita Federal, Pode deixar na Receita Federal. E até que eu explique para a pessoa vai ser difícil. Me fala uma coisa, você vai colocar tudo isso num livro? Mas o livro que eu estou fazendo é mais sobre a Ásia. Então eu vou escrever mais sobre esses países. Lógico que eu vou ter que falar um pouquinho do começo, do início. Na verdade, assim, essa é a minha intenção por conhecer lugares, vem desde a minha infância, né? Era um sonho que eu tinha, conhecer o Egito, começou pelo Egito. Depois eu tinha um sonho de conhecer as muralhas da China. Então tudo isso vem dos meus 9 anos. Eu coloquei no meu subconsciente e deixei que as coisas funcionassem. E funcionou, graças a Deus. Não tenho muito dinheiro, não tinha tempo, mas eu fiz isso uma prioridade de vida. Foi o teu objetivo? Meu objetivo. Ainda é. Ainda falta muita coisa. Foram quantos passaportes carimbados? Nossa, eu acho que eu devo ter bem uns 6 ou 7. Teve algum país que deu problema, assim, para entrar por ser brasileiro? Não, tem um país que deu problema para sair. Eu me lembro que foi a Rússia. A Rússia. Sério? A Rússia. E agora que vai ter a Copa lá? Foi em São Petersburgo. Na hora da saída, chamei que é uma mulher, né? E ela ficou olhando, ela começou, olhava pro meu passaporte, tinha um livro desse tamanho, com foto de várias mulheres, ela olhava, estava me procurando no livro. E aí, o que eram essas mulheres? Eu não sei, talvez fossem mulheres que quisessem sair, alguma pessoa russa, procurada, eu não sei. E aí meu marido vai ficar aqui, eu digo, fico nada. Não fico nada, porque eu não estou aí. E ela olhava, ela passou mais ou menos uns 5 minutos, agora uns 5 minutos de terror. Gente. Foi um único lugar assim que eu senti. Mas ela não dizia por quê? Não dizia por quê. O russo é muito fechado, né? Ela não dizia por quê. Mas eu estava muito tranquila. Tu falas russo? Как вас зовут? Entendi nada. Você fala quantas línguas? Não, eu arranho. O inglês, né? O espanhol tive que aprender um pouquinho. O italiano, como eu trabalhei no banco, eu tive que entender. Eu não falo, mas eu entendo o italiano. E só. Tá aí, as dicas de Berenice. Obrigada, Berenice. Obrigada pelo convite. E quando estiver pertinho do lançamento do livro, passa aqui pra gente falar sobre isso, tá bom? Se Deus quiser. Obrigada pela participação aqui no nosso almanaque. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da história de um grande poeta e cordelista cearense. Ele escreveu os primeiros versos aos 13 anos de idade, influenciado pelos cantores repentistas da cidade natal. O talento de Moreira de Acopiara, agora em A Arte de Ser. Para a TV Assembleia, vou forçar a minha memória e contar aqui um pouco da minha comprida história. Eu nasci num lugar muito simples, muito longe de tudo, no município de Acopiara, onde não tinha energia elétrica, não tinha escola, logo não tinha televisão, que estava começando, celular não existia ainda, e a gente, para se divertir, lia. Então, para passar o tempo, mamãe lia para nós e para os demais moradores da fazenda, e lia principalmente cordel. Por quê? Porque o cordel é uma coisa barata, é de fácil acesso. O livro você precisa ir até uma livraria, e o cordel era vendido na feira. Sempre tinha lá na ponta da feira um sujeito vendendo folheto. E ele, inclusive, me influenciou muito, porque ele tinha um microfone aqui, uma caixa de som, e
falava muito bonito, era muito persuasivo, lia muito alto e muito bonito. E meu pai um dia disse assim: olha, meu filho, preste atenção como ele lê bonito, para você ler bonito do jeito dele. E eu, a partir dali, eu procurei imitá-lo, né? E deu muito certo. Aí com 12, 13 anos eu comecei a já escrevinhar os primeiros versinhos, mas uma coisa muito simples, sem pretensão de me tornar poeta. Tudo aconteceu muito naturalmente. No mais saudável dos climas, obedeço ao coração, mas sem a obrigação de produzir obras-primas. E quando de fazer rimas, essa mente se cansar, essa boca se calar, sem frustração e sem nada, findará a caminhada de um poeta popular. E quem são os grandes influenciadores da sua carreira como cordelista? Além dos clássicos precursores, né? Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde, José Pacheco, José Camelo de Melo Rezende, os mais recentes, Gonçalo Ferreira da Silva, Geraldo Amâncio, e principalmente o Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré, quando eu o conheci, eu tinha essa idade, 13, 14 anos, e ele fazia o que eu faço hoje, ou seja, ele ia nas escolas, nas bibliotecas, nas universidades, nas casas de famílias, nas praças, nos bares, onde chamavam para declamar os seus poemas, vender os seus cordéis, falar da vida dele, da sua formação. E eu achava aquilo maravilhoso, ele dizendo, recitando aqueles poemas enormes, tudo de cor. E disse na minha inocência que quando crescesse queria ser igual a ele, né? Patativa do Assaré foi a melhor descoberta. Vi naquele sertanejo algo de bom que liberta. Para minha formação foi mais que uma porta aberta. Interessante que quando eu fiz menos de 18 anos, talvez uns 17, tinha um repentista lá no Iguatu, chamado Zé Ferreira, que disse: Moreira, você é um grande poeta, você está pronto, você está formado. Bobagem, para me bajular e bajular meu pai, né? E eu, iludido com aquilo, datilografei 2 poemas e um dia que o Patativa esteve em Iguatu, fui mostrar para ele, né? Aí ele leu aquilo com muita atenção, depois olhou para mim e disse: seus poemas são muito ruins. Aí eu me assustei, né? Aí ele, vendo meu desapontamento, disse: mas eles estão acima da média para um jovem da sua idade. E apontou os erros. E ele concluiu: se você continuar lendo muito, se exercitando na escrita, com os olhos e com os ouvidos bem abertos para o que está acontecendo ao redor do mundo, pode ser que daqui uns 15 ou 20 anos você venha se tornar um bom poeta. Deu muito certo, acabei no final da vida do Patativa fazendo alguns trabalhos juntamente com ele em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foi muito bom e toda vez que eu vinha ao Ceará sempre ia fazer-lhe uma visita lá no Assaré. O tempo depressa corre, tudo é muito passageiro. No momento derradeiro nada nos socorre. O que nasce um dia morre. Toda a vida foi assim. Mas quando chegar meu fim, partirei reconfortado, pois sei que serei lembrado pelos que gostam de mim. Moreira, na sua visão, o que é que falta para o cordel ser mais reconhecido? O que falta é a universidade abrir os olhos, mas já está fazendo isso. Tem muito cordelista, tem muito poeta bom hoje no Brasil, muitos livros na linha do cordel sendo editados e comprados pelo governo. Então o cordel não vai morrer, é bobagem de quem diz que o cordel está se acabando, não vai se acabar, porque a literatura popular, a literatura, poesia que vem do povo, eu acho que o cordel já está sendo reconhecido, sim. E para finalizar essa espécie de proposta, eu quero ratificar que esse homem simples gosta do que escolheu para fazer. E quando um dia morrer este poeta do povo, se houver reencarnação, que eu renasça no sertão para ser poeta de novo.
Eles fazem uma fabulosa viagem pelo universo musical infantil. Com vocês, a trupe Realejo. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo deu um desmaio e a rosa foi-se a chorar. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo deu um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão quando quer comer bichinhos. Com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão quando quer comer bichinhos. Com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão quando quer comer bichinhos. Com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Sejam bem-vindos, Renan, Joyce e Alexa, que é o nosso almanaque cultural, com todo esse colorido e essas músicas que fazem ou a gente lembrar da nossa mesma infância, né, ou da infância dos nossos filhos. E é bom cantar isso, né? Eu estava falando para os meus, eu quero ser criança de novo, porque dá vontade, né? Essas músicas deixam a gente e o público mais empolgado, né? Com certeza. Como foi que vocês se uniram? Eu e o Alex, a gente se conheceu, acho que em 2011, né, 2012. A gente tocava em outra banda. Banda de gente grande. Banda de gente grande. Pra gente grande. Uhum. Sim. E aí, eu tive uma ideia, já tinha uma ideia de montar um projeto para fazer oficinas nas escolas de música infantil e tal, para tocar. Conversei com ele, ele gostou da ideia. E aí, um dia, eu fui para um evento que a Joyce estava fazendo uma contação de histórias. Quando eu vi, eu falei: ei, tu não tá a fim de fazer um negócio, não? Uma banda infantil com oficinas e tal? Na mesma hora. Mas vocês também são arte educadores, vocês dois, homens? Também. Todos três. Todos. Mas assim, antes de pensar em fazer essa contação de história ou de fazer parte dessa banda aqui, vocês não tinham pensado em trabalhar com crianças? Eu já trabalho com crianças desde 2011. Mas aí, paralelamente, tocava para adultos? Paralelamente, tocava para adultos. Eu dou aula, né, para crianças. E até hoje, ainda sou professor. Como é que faz para ser um arte educador? Né? Tem que fazer a faculdade de educação, de pedagogia, o que é?
Na verdade, a arte e a educação, ela tem várias vertentes, né? No caso, eu sou formada em artes cênicas, né? A minha formação é mais para a área teatral, por mais que eu tenha muita experiência na área musical também. Os meninos o Alex já é da pedagogia, Pedagogia, também estudando música. Então, a gente uniu o que já fazia de música, o que já tinha estudado, com esse desejo de trabalhar com criança que já vem de alguns anos atrás, né? Isso. Eu sou graduado em música. Música pela UFC, licenciatura. E desde a faculdade, o estágio sempre com criança. E aí a gente vai pegando... E a trupe Realejo se juntou quando, exatamente? Em setembro de 2017. Então vocês estão muito recentes. Mas já estão fazendo aí muito trabalho, principalmente em escolas, é isso? Como é que é o trabalho de vocês? A gente tem uma agenda de shows assim, bem variada, né? Espaços culturais diversos, em escolas, em aniversários. Sim, a gente já tocou em espaços públicos, já tocou em centros culturais. A gente é muito versátil nesse sentido. Agora, o público mais difícil de ser agradado é o adulto, não é? É o pai da criança, né? A criança gosta É assim mesmo? Eu não acho difícil, não. Não acho difícil, não. É mais fácil agradar os pais do que as crianças? Eu acho que todos entram, assim. É muito bonito de ver nas apresentações dos shows as crianças dançando e cantando junto com os adultos. Muitas vezes a gente toca músicas da nossa infância que os pais das crianças lembram também, da década de 80. Parece que não fazem, né? Mais cantigas para crianças, né? Transformam a música do adulto numa versão infantilizada, digamos assim, né? Mas tem alguns grupos que são recentes, estão no mercado aí produzindo coisas novas e boas, assim. Me diz aí, pelo amor de Deus. Tem o Palavra Cantada, que é um grupo já bem conhecido, mas né? a Palavra Cantada já é bem antigo, já tem mais de 20 anos. A minha filha tem 15 anos, então é a Palavra Cantada da época dela. Tem muitos grupos assim que são meio que crias do Palavra Cantada, que a gente diz lá em São Paulo, tem o grupo Tiqueque, que é muito bom. Esse tem eu já não conheço. O grupo Tri também, tem o do Badulac, né? Aqui em Fortaleza a gente realmente não tem muitos, assim, tem uma certa carência de ter grupos com essa temática infantil. O Palavra Cantada, eu acho que uma das que eu lembro, assim, a primeira que me veio à mente aqui, não sei até se é deles, é aquela... O que é que tem na sopa do neném, que é o que a gente faz para a meninada comer, botar essa música, né? Essa mesmo. Mas, assim, hoje em dia, com essa meninada aqui, com 2, 3... Às vezes até 1 ano de idade, eu vejo pais dando tablet, celular para a meninada ficar lá. Como é que vocês conseguem atrair a atenção dessa turminha? No show é muito fácil as crianças se envolverem. Eu acho muito bonito que tem alguns filhos assim de amigos nossos que sempre vão e tem um momento que eles dançam, tem momentos que eles param e ficam olhando. Solta assim. o celular. Nem fica com o celular na hora do show, não. Eles ficam realmente envolvidos. Ai, que bom saber disso. Eu costumo dizer que a música é mágica, entendeu? Faz maravilhas, assim. Desperta atenção, você não consegue ficar parado, então é... mágica. A gente fica muito feliz, assim. Eu fiz essa pergunta porque às vezes eu saio com alguns amigos que têm ainda crianças pequenas, aí o menino começa a se danar. Pega o menino no celular e bota lá num jogo, bota num vídeo, aí o menino fica na galinha pintadinha. Mais fácil, mais cômodo, né? E pronto, aí o menino acalma, fica quieto, ele consegue conversar. Mas cadê a interação, né, do pai com o filho? A gente defende muito, assim, eu também já trabalho com contação de histórias infantis e é muito gratificante de ver que as crianças realmente se envolvem. É porque eu acho que a gente, às vezes, não tem muitas opções, mas quando tem, as crianças entram, embarcam-se junto com a gente, sabe? Meninos, como é que a gente faz para saber onde vocês vão? Porque o grupo está recente, mas você já tem até uma certa agenda de shows, de apresentações, né? A gente tem nossas páginas, né? Isso, a gente tem a página no Facebook, no Instagram, né? Trupe Realejo, você coloca lá, @Trupe Realejo, você acha facinho e lá sempre a gente está colocando nossa agenda de shows, os contatos, está tudo lá. Que coisa boa. Então, olha, vida longa a Trupe Realejo. E eu vou deixar aqui uma provocação para vocês. Já que você falou, Joyce, foi você que falou, está gravado. Já que você falou que aqui em Fortaleza a gente não tem nenhum grupo que componha especificamente, né, que faça composições específicas para crianças, por que vocês não começam a fazer isso, né? Eu vou e deixo já o convite, quando vocês fizerem algum repertório específico para criança que seja autoral de vocês,
podem voltar aqui ao nosso Almanac Cultural. Com certeza. A gente já está começando, vamos cantar uma autoral nossa, e a gente está começando devagarzinho a compor esse repertório basicamente de músicas autorais. A próxima é de vocês. Sim. Então já vamos conferir, eu espero um CD de vocês aqui, tá certo? Para a gente ter a Trupe Realejo também como uma referência aqui para as crianças cearenses e também para o do nosso país. Obrigada, meninos. Até a próxima participação. Obrigado. E agora com vocês, a Trupe Realejo, que vai encerrar o nosso Almanac Cultural de hoje. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição, com muito mais arte, cultura e informação para você. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo. Trupe Realejo para a turminha da sua casa. O sabiá não sabia que a sabiá sabia subiar. O sabiá não sabia que a sabiá sabia subiar. E você sabe assobiar, assobie. Eu não sabia que você sabia assobiar. Eu não sabia que você sabia assobiar. O sabiá não sabia que a sabiá sabia assobiar. O sabiá não sabia que a sabiá sabia assobiar. E você sabe assobiar, assobie. Eu não sabia que você sabia assobiar. Eu não sabia que você sabia assobiar.